Junto, professor Thiago Vale, 20 de novembro, Consciência Negra. Vamos trazer esse tema, vamos trocar ideia, vai ter muita treta. E é isso aí. Não perde, se liga aí, roda a vinheta e só vem relaxado. Já deu aquela relaxada, tamo junto, Consciência Negra. Vamos que vamos. Panorama histórico. Colônia, Brasil Império e Brasil Republicano, que a gente aplica pra bagaça de agora, beleza? Vamos lá para essas ideias aí. Mano, como se deu e como é essa estrutura? Porque quem tem que ter essa consciência é basicamente o seguinte: Brasil Colônia, século XVI, Pedrinho, isso aí mesmo, Pedro Álvares Cabral chega aqui nessa bagaça, erra no Waze, tá ligado? Que errou no Waze, era pra ele ir pra Índia, Índia tava bombando com as paradas de especiarias e tal, beleza, isso aí é um outro assunto. E quando chega aqui, mano, ele já se depara com os nativos, né, tem que fazer uma amizade, trocar ideia, começa a, enfim, ter um escambo, e essas ideias aí, essas tretas aí, vão fazer com que o nativo ele seja o primeiro ou a primeira mão de obra. Já pega o nativo já de cara, começa nessas trocas, como eu falei, o escambo, para ele explorar o pau-brasil. Beleza, até aí que já sabe. Quando começa essas ideias aí, cara, dá um monte de confusão, porque o nativo ele tem suas rivalidades. E aí outros países estão tentando vir dominar. França, Holanda, a galera tá toda querendo tomar isso daqui porque já estão percebendo o potencial que tem. E Portugal começa já, caramba, mano, temos que fixar, né? Temos que se fixar ao solo, temos que começar uma colonização, porque senão os caras vão vir e vão tomar, mano. E aí, o que a gente faz agora? Pô, isso aí, pô, brilhante. Já fazemos uma ideia aí louca que deu certo e que dá muito dinheiro em vários aspectos. Na Ilha do Atlântico, lá na Ilha de Madeira, Açores, a gente já comercializa os escravos, que as tribos, eles, nessa guerra entre eles, aprisionam, vendem pra gente, a gente leva coisas da Europa pra eles, eles trazem os nativos também pra gente. Na verdade, essa briga, essa construção de rivalidade que existia, e, né, como se teve aqui no Brasil, na colônia, também havia no continente africano. Então essa estrutura de governo, essa estrutura de que eles mesmos já tinham, favoreceu a Portugal. Não estou falando que justifica, favoreceu Portugal chegar lá e já como fazer essas tretas aí que já estava fazendo há algum tempo, né? Antes, propriamente falando, do Brasil colônia. Quando eles tiveram essa ideia, a coroa portuguesa falou: meu irmão, vamos resolver todos os nossos problemas assim. E aí começaram a jogar, e a história conta, a história vai trazer essa ideia que o indígena ele é muito fraquinho, ele não serve, ele não enfim. Essas ideias são reais, mas não é o fator principal. Não é o fator principal. O fator principal é Meu Deus do céu! O fator principal é o lucro, que já se tinha essa dinâmica nas ilhas do Atlântico. Então Portugal transfere para cá a mão de obra de pessoas africanas, que dentro dessa dinâmica isso já era comum. Traz para cá, começa a lucrar muito na estrutura de engenho com a mão de obra escrava e o tráfico negreiro. Chega ao Império, a estrutura do Brasil, né, lá em 1822, o Brasil se torna independente, vem o Império, essa estrutura está formada, a bagaça está feita, meu irmão. Porque a elite local, os senhores de engenho, eles já têm essa dinâmica, já tem essa estrutura. A mão de obra escrava, a monocultura, essas ideias todas aí que a gente já vem vendo. Vocês que me acompanham, tem as aulinhas aí que vocês podem voltar no canal e tirar essas dúvidas aí, se aprofundar, conhecer, lembrar, enfim. Volta na bagaça, de repente coloca aqui, ó, o linkzinho para vocês. Já é? E nessa ideia, Pedrinho vai fazer o quê? Lembrando que a história ali é uma dinâmica também muito simples. Dom João vem pra cá, aquela crise toda lá fora, tal. Dom João vem com a ajuda da Inglaterra, porque na pinha tá com o pé na porta na Europa, dominando tudo. Dom João chega aqui, começa aqui, tal, e vem, e pá, e se fixa aqui, traz a corte quase que toda. Começa um processo de independência, aí dá treta lá, revolta do Porto, lá, né, em 1820, tem que voltar, começa
a pensar, o que eu vou fazer, cara? Tem que voltar. Então o João tem a brilhante ideia, vou comprar cigarro, deixo o Pedrinho aqui, depois eu volto, tô com Portugal e Brasil, tudo nosso. Só que ele nunca volta, Pedrinho fica aqui esperando, tá esperando até hoje. Aí vem Pedrinho em segundo, ele faz a mesma coisa, vou comprar cigarro, já tô voltando, porque os dois tronos ficam no domínio, né, da família real. Só que também ele não volta, não dá certo, não consegue voltar. Várias tretas acontecem, ele não volta. Pedrinho em segundo fica aqui, tem que gerir toda essa estrutura imperial agora, todo esse Brasil informação que tem essa elite de senhores de engenho, tá ligado? Essa estrutura que depende do escravo. Então a Inglaterra, ela começa a pressionar para acabar com a escravidão, por quê? Um século antes, lá no século XVIII, se teve a Revolução Industrial, a mão de obra mudou, agora é livre assalariada, né? Trabalho liberal, a sociedade muda, e o Brasil tinha que entrar nessa pressão da Inglaterra, até porque sempre foi fechamento, né? Sempre teve junto, ajudou na transferência, aquela história toda. E como é que faz? Se Pedrinho II não pode também dar tapa na cara de senhor de engenho, porque aí, meu irmão, acabou. Ele vai governar o que? A estrutura em si, a elite da terra é que dominava o país. É eles que mantinham essa bagaça. Então como é que vai fazer? Pedrinho II tem que segurar a onda dele, não pode liberar. E a Inglaterra também está preocupada muito com a moral e com os bons costumes, com a humanidade, né? Que isso é desumano. Não está muito preocupado com isso não, é mais com o lucro. Teve a galera que lutou por isso, muitos até de correntes protestantes. No Brasil teve a galera do movimento abolicionista, mas não era essa a questão principal. A questão principal era que a sociedade tinha mudado, tinha que se deixar de ter os escravos, ter agora um trabalhador liberal que estava numa situação também, só mudou o status, mas também está numa situação difícil, porque era quase servidão o trabalho na Inglaterra do século XVIII. Por isso que vai começar a se pensar essa classe que surge sendo oprimida e etc e tal, vocês vão ver isso daí também na vida de vocês. Mas voltando aqui para o nosso assunto da consciência negra, o Brasil assina, Pedrinho assina no final das contas porque estava tomando pé na bunda, já estava saindo, a República estava vindo, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto estava já vindo com o exército para estabelecer República. Pedro II mete pé, tem que meter, Pedrinho II mete pé, a filha dele vem assina, a princesa Isabel assina aquela bagaça da carta da Lei Áurea, e você acha que resolveu todos os problemas, né? Mais ou menos. Só que não, porque a Lei Áurea só formalizou o fim da escravidão, a abolição, mas não teve reparação, não teve inserção, e eu vou te provar isso. Logo em seguida, na República, em 1934, vai ter a lei da eugenia. Na verdade, isso da Constituição, isso vai estar na Constituição de 1934, que no artigo 138, que vai estar favorecendo. Na verdade, vai estar colocando uma construção na educação de que o bom, de que o certo é a sociedade ser branca. Isso é uma construção eugênica relacionada à questão biológica, que vem da Europa, com o darwinismo social, falando de raça, que uma raça é melhor que a outra. E o Brasil adota isso. A educação, a Constituição adota. Então, onde que inseriu, depois que aboliu a escravidão, o negro? Na toma da bironga do Caboretê, porque não inseriu em lugar nenhum. E até hoje a gente percebe que existe, de fato, diferenças sociais. A gente está dentro dessa construção, sem perceber. Então, se teve na construção do nosso movimento republicano medidas eugênicas de se deixar o negro, tirar o negro dessa sociedade, tornar ela cada vez mais branca. Como eles não podiam exterminar de uma vez, não seria bem visto, né? Então a gente tira aos pouquinhos, fazendo com que casamentos cada vez mais sejam entre brancos, para poder a raça branca ser soberana, beleza? E dentro dessa construção, a data fala de um cara, do 20 de novembro, a data em si que fala de consciência negra, eu falei de todo o panorama histórico. A data fala de um cara chamado Zumbi do Palmares. Zumbi, ele foi um líder do Quilombo. Eu costumo brincar com uma paródiazinha, uma musiquinha. Batucada boa, resistência escrava,
Afrodescendentes bonitos, quem é que não gosta? Aceitou, rejeita. Essa é a resistência dos quilombola. É como se fosse uma comunidade, né? Uma comunidade é um pedacinho da África no Brasil colônia, né? Século 17, tá aí isso aí acontecendo, resistindo à escravidão, e o Zumbi era um cara que era essa figura dessa resistência. Só que, como eu disse, era um modelo que vinha da própria África, e lá tinha também essas rivalidades, e eles tinham lá, inclusive, os seus escravos. E dentro do quilombo também se tinha escravos. E isso era, eu não vou também, a gente tem que olhar para aquele tempo, era o governo que se tinha, ou era a forma de governo que se tinha na própria África. Então não era ruim, era cultura, tudo era atrelado a essa ideia da própria África. Mas algumas liberdades eram cerceadas, se tinha limites de liberdade, se tinha algum tipo de escravidão, algum nível. Então esse exemplo é legal de se usar, é legal de se ter, de se trazer a consciência também. Mas tem outro, não só olhando a história de cima para baixo, como de baixo para cima, outros nomes e muitos movimentos de resistência. Beleza? Tem muitos. Eu vou colocar um outro só para fazer um paralelo e a gente começar a entender melhor. Tem João Cândido. João Cândido era almirante negro. No processo de República, em 1910, ele lutou contra os castigos físicos. Isso é só para provar que também o negro não foi inserido bem como a gente pensa que foi. Porque os negros que deixaram de ser os escravos, agora eram ex-escravos, eles não tinham para onde ir, por vezes ia para a marinha, e na marinha eles eram tratados como escravos e sofriam castigos físicos de chibatada. E isso o almirante negro lutou. Levantou os canhões, falou que ia explodir a bagaça toda. Se Hermes da Fonseca não aceitasse, estava acabando de entrar na presidência. E ele falou, não, beleza, não precisa explodir nada não. Eu libero, aceito as reivindicações, não vai ter mais castigo, vocês não vão se sofrer sanções nenhuma por isso, por seus atos, etc. e tal. Mentira causada, porque todo mundo foi preso e foi para a Ilha das Cobras, se não me engano. Eles sofreram um monte de punições por terem levantado, né, ou por terem feito esse movimento. Beleza, fizeram esse movimento, resolveu tudo? Não, mas começou a se pensar no fim desses castigos físicos. Realmente foi um movimento que na sua a posteriori depois deu certo, porque teve esse cara lá atrás que fez isso, que lutou, beleza? Eu quero, por fim, agora para a gente terminar, quero falar de um autor francês que fala muito sobre esse tema de inserção do negro que não ouve e que ele observa esse processo de uma maneira que eu particularmente acho muito interessante. Inclusive é o nome da obra dele, Pele Negras e Máscaras Brancas. Eu vou falar a citação e vou entrar na dinâmica para a gente fechar essa aula. Queria ser tipicamente negro, mas isso não era possível. Queria ser branco, era melhor eu rir. Ele fala o seguinte, que na tentativa de se inserir um negro, como eu mostrei, que não houve na Marinha, João Cândido, o exemplo que eu dei também, mostrando um pouquinho de como isso não aconteceu, só se assinou um papel, não houve reparação, não houve o que na época se falava sobre uma indenização, não houve nada, teve eugenia, se tentou tirar de fato todo o negro da sociedade brasileira. E o Frantz Fanon fala, olhando para o Brasil, que o negro tentando sobreviver, ele botou a máscara branca, para parecer que tinha os hábitos e costumes europeus. Mas não dá para poder realmente se transformar em um europeu, porque eram negros. Então nisso eles começaram a perder a identidade negra e não conseguiam ser brancos. Isso fez com que houvesse uma desconstrução gigante das raízes afrodescendentes no mundo inteiro. No Brasil não foi diferente. E no Brasil, cara, mais do que nunca, a gente tem que entender que a gente é não só preto e branco, não só branco, mas somos, ou deveríamos ter essa consciência, para além da própria consciência negra, que nós somos todas as cores. A consciência negra, ela exige a reparação, e por isso que eu estou trazendo à luz esse processo, essa estrutura, e falando de todas essas tretas. Mas antes de mais nada, somos todos iguais, somos seres humanos, beleza? E no Brasil, dentro dessa construção, tem os indígenas, tem os europeus, tem os imigrantes, tem a galera que foi trazida nessa tentativa de tornar a população mais branca,
mas a gente tem muita mistura. Então, nós brasileiros devemos entender que a nossa máscara ela é de todas as cores. Beleza? Tamo junto, até a próxima.